continuação aí. Vou colocar aqui. Então, aí a gente tem agora cultura e sociedade e rebeliões. A gente vai entrar na página 24 e 25, da 5 a 26. Vamos aí, a página 24 aí de vocês. Todo mundo tá vendo, ok? Ok, pessoal? Tá. Vamos lá. Então, lá, o povo brasileiro, deixa eu aqui, um minutinho. O celular meu não tá colaborando. Oi? Esse celular meu não tá colaborando. Vai tentando aí, eu quero sua câmera ligada. Vamos lá. David, a gente tá na página 24, capítulo 10, tá? Livro didático aí, volume 3. Então, cultura e sociedade. O povo brasileiro, então, de criar uma identidade nacional. Por que essa criação de identidade nacional? Pessoal, veio os portugueses, exploraram, colocaram suas regras, impôs suas culturas, e o Brasil literalmente estava uma bagunça danada, né? Não tinha rei por trono, tinha pessoas contra e a favor de Pedro de Alcântara assumir essa responsabilidade sendo menor de idade. Então tá uma bagunça. Eles queriam o quê? Uma identidade. Quem realmente é o povo brasileiro, né? Hoje podemos dizer que somos um país miscigenado, né? Quando a gente fala país miscigenado, a gente pode falar que somos com diversas culturas, né? A gente pode dar exemplo aqui do nosso estado de Goiás para o estado de São Paulo. Então, é uma cultura totalmente diferente, né? Então, hoje a gente tem essa identidade como país miscigenado. Então, de 21 de outubro de 1868, teve a criação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o IHGB. Ou seja, gente, com isso, então, teve o objetivo de ensinar o estudo da história. O estudo da história foi começando a estudar, teve os processos das formações de escola, teve o processo, então, das universidades. Então, com isso o quê? Vamos impor o estudo, não é somente o comércio, não somente os processos e os produtos de importação e exportação. Chegando mais gente no nosso país, né? Os imigrantes para trabalhar, então a gente tem que ter cultura, a gente tem que ter um processo de estudo. Então começou então surgir aí os movimentos da história. Com esse surgimento dos movimentos da história, começou então a ter a criação de documentos. Hoje é falado como fonte, né? A fonte escrita. Então, geralmente, como esses historiadores estudam o que foi o processo passado, né? No passado, foi através de fontes. E aqui a gente tem, então, a fonte escrita. Qual que é a nossa fonte escrita? Aqui, né? O livro utilizado é nossa fonte. Então, tem a criação de lei Feijó, é daquele padre, né? O padre Feijó, 7 de novembro de 1861, que é a proibição à importação de escravizados, com a eliminação do tráfico por 3 anos. Só com isso resultou 2 consequências. Teve a lei? Teve. Todo mundo seguiu? Não, né? Ninguém
quase ninguém seguiu essa lei, essa proibição de escravos, né? Esse tráfico de escravos ser proibido por 3 anos. Então, o que teve? O aumento do roubo de escravizados e o aumento dos escravos ilegais. Então, por lei, estava tudo ok, né? Estava tudo ok. Então, começou então a criar essa identidade nacional aí, foi através de estudo da história, da criação do instituto e também da proibição de escravos. Então, por lei, tinha encerrado aí esse tráfico. Porém, né, os fazendeiros, os grandes proprietários de terras aí, contribuiu para esses escravos serem, então, ilegais. Então, roubar esses escravos, ou seja, esses escravos não tinham documentos comprovando que era, né, que era aquele senhor de terra, né? Então, era ali roubado ali. Com isso, então, essas grandes mudanças, né, dentro da cultura e dentro da sociedade, ocorreu, então, as rebeliões. A implantação do processo regencial, houve um enfraquecimento da centralização política e, com isso, o aumento da disputa do poder. Né? O aumento da disputa do poder, aqueles, da elite, né, do governo e da elite. Na década de 1830, surgiu várias revoltas e com disputa entre os portugueses e brasileiros. Né? Os portugueses queriam impor algo no país que era a melhoria para os portugueses. Os brasileiros não aceitaram, não queriam aceitar. Então, eles lutavam contra esses portugueses, contra esse processo aí, enquanto essa imposição de autoridades que os portugueses queriam para os brasileiros. Então, começou então essas revoltas. Foram através de quê? Das elites urbanas, proprietários de latifundiários e o povo popular. Então, começou então essas rebeliões aí. Quais eram essas rebeliões? Vamos lá. A primeira aí, falada da rebelião de vocês na página 26, é o Funga, que é de 1834. Então, ocorreu na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, a disputa dos políticos com o poder local. Então, ocorreu aí os políticos e o poder local. Um protesto contra a miséria e as dificuldades pela crise econômica. Então, essa revolta era protesto da miséria, que estava demais em Cuiabá, né? E a crise econômica que estava alta. Porque vocês lembram que o primeiro produto aí, depois do pau-brasil, começou a comandar, então, cana-de-açúcar. Os portugueses levaram a culpa. Tudo culpa dos portugueses. Essa crise econômica que o país está passando é culpa dos portugueses. Esse aumento de miséria que a população está passando é por causa dos portugueses. Então, os portugueses levaram total culpa. Em 30 de maio de 1864, ocorreu a rusga, o ataque direto aos portugueses e grande número de mortos. Então, ocorreu, então, grande número de mortos aí. Esse ataque entre os portugueses e os brasileiros, né? Ou seja, aquela população de Cuiabá. Gerando revolta e provendo a destruição do comércio real. Ou seja, todos os comércios que era da família real, do governo real, foram destruídos, né? E também as casas portuguesas, ou seja, toda aquela sociedade, né, real, ou seja, veio juntamente com a família real, né, juntamente com a corte portuguesa, então a população começou a destruir total, acabou com aquilo ali. Qual foi o resultado? Resultou na economia social a província de Mato Grosso, ou seja, eles só conseguiram, então, liberar essa província, ou seja, liberar o estado de Mato Grosso. A cabanagem,
a cabanagem aí, ó, 1835 a 1840, na página 27 de vocês. Cabanagem, rebelião popular com a participação dos indígenas. A cabanagem aí teve a participação principal dos indígenas, mestiços e escravizados, ou seja, a população que mais sofria aí, né, perante os portugueses. Guilherme, liga a câmera, tá? Davi também. Vamos lá. Escravizado e pouca parte dos brancos, né? Esses brancos, a maioria eram os comerciantes portugueses que era contra os portugueses, mas a rebelião maior aí foi dos indígenas e os escravizados. Na região atual do Pará, era provisto o grão-Pará. O objetivo dessa revolta cabanagem era o quê? Era eliminar a presença portuguesa, ou seja, né, mais uma vez, né, a elite portuguesa, os portugueses, não era bem-vindo em mais outra província, né? O que ocorreu? Os revoltosos invadiram o palácio do governo em Belém e o conflito ficou cada vez mais violento. Qual foi o resultado? O resultado foi o quê? Violência, mortes, né? E o resultado foi aquilo ali. A população, a rebelião popular não ganhou 100% essa vitória, né? Porque ainda os portugueses tinham um grande poder ainda, principalmente através das riquezas que foi retirada aí. Então, teve esse resultado aí maior dos portugueses. Teve a Revolta dos Mares, que foi em 1835, que foi pela influência, a vitória foi uma influência pela vitória da Revolta do Haiti. Os escravizados da Bahia, com a organização entre 1800, deixa eu trocar aqui, gente, 1808, 1809, 1813, 1836, 1830, 35 e 1844. Em 1835, a revolta popular teve com o fim da escravidão. Eles queriam o fim da escravidão totalmente, seja ela indígena, seja ela negra. Então, queria essa revolta dos males, queria o fim totalmente da escravidão. Não achava certo, né, que os portugueses escravizavam aí esse povo. O objetivo era tomar Salvador, garantir a liberdade de culto e o fim da escravidão. Ou seja, Salvador não ser independente, né, da elite portuguesa. A luta teve a derrota dos mares. Com pena, os líderes levaram 1.200 chibatadas e os outros participantes foram deportados para a África. Pessoal, professor, pelo menos eles voltaram para a África. Sim, pessoal, voltaram. Só que a maioria deles voltou sem a família, sem os filhos, sem a esposa, sem os maridos, né? Então, aí, teve o quê? Essa força levada novamente para a África, né? Vocês vão aí, e se vocês têm família, não interessa, vai ficar sem família. Então, teve essa deportação aí para a África. Revolta das Farroupilhas, em 1835 a 1855. Farroupilhas, ou Guerra de Farrapos, também ocorreu no Rio Grande do Sul. Participou pessoas de classes baixas, proprietários de terras e de gado, né? Essas pessoas de classes baixas, aquelas pessoas que usavam roupas farrapos, né? Roupas bem velhinhas, bem rasgadas. Então, foi atribuída Guerra de Farrapos por causa dessas pessoas. A luta foram contra o governo central e as tropas gaúchas. Isso ocorreu durante
uma longa e dura jornada, né? Ou seja, aí um tempinho bom por essa luta aí contra o governo central, contra o governo português. Em 1845, vários acordos foram selados a paz. Então, durante vários acordos, eles conseguiram acabar com essa guerra, essa revolta, e vamos selar a paz e vamos ver cada um sai ganhando aí. Teve a Guerra Sabinada, em 1837 a 1838. A Sabinada ocorreu na Bahia, com o líder Sabino Barroso. Esse lado Sabino que deu origem à Sabinada aí. O objetivo... Sabino, que deu o nome Sabinada, da Revolta Sabinada. A minha irmã é descendente dela. Oi? Minha irmã é descendente dela, da Sabina. Legal. O objetivo dessa revolta era tornar a província independente até que Dom Pedro II atingisse a maioridade e assumiu o trono, e também era liberar os escravizados crioulos, ou seja, somente os crioulos, somente aqueles escravizados que estavam participando da revolta, que eles queriam que seriam liberados. Ou seja, todos os escravizados, professora, não, somente aqueles que lutaram na revolta sabinada. Eles queriam aí o objetivo deles. O objetivo principal do líder, né, Sabino. O resultado da revolta foi com 1.800 mortos, e os líderes, né, que teve outros, além de Sabino, que ele foi o principal, foram mortos e exilados, certo? Ou seja, mais uma vez, né, o governo português ficou no poder aí, derrotando, né, essa classe aqui, a classe da revolta sabinada. Foi balaiada em 1838 a 1841. Foi o quê? Peraí, só um minutinho. Essa balaiada ocorreu no Maranhão com disputa entre os liberais, que eram os bentivis, e os conservadores, que são os cabanos. Então, teve duas disputas aí entre dois povos, né? Dois grupos aí, liberais e os conservadores, os bentivis e os cabanos. A revolta teve o início quando a prisão local foi invadida. Então, a prisão, né, foi invadida e começou, então, o início dessa revolta totalmente. Foi invadida para tirar esses presos, né, para serem libertados. Raimundo foi o responsável pela invasão, com os apoios dos pequenos proprietários e vaqueiros da província. Com isso, além desse Raimundo ser responsável, ainda tinha líderes que achavam que tinham que fazer essas invasões, que era Francisco dos Anjos Ferreira, apelido como Balaio, por isso que deu o nome da balaiada, a revolta de balaiada. O programa do Balaio? Oi? O programa do Balaio? Não, só balaio. Não tem nada disso, Luiz. Aliado do Gomes, o Cosme Bento das Chagas. Esses líderes, juntamente com o responsável, eles defendiam a religião católica, ou seja, eles queriam impor juntamente aí que a religião católica fosse 100% oficial no Brasil. Não deveria ocorrer nenhuma religião, principalmente, né, das matrizes africanas, aqueles que os negros trouxeram, né, juntamente com ele, a cultura com ele, juntamente para o Brasil. A liberdade e a Constituição. O imperador Dom Pedro II. Eles queriam o imperador Dom Pedro II, eles queriam ele no poder.
Também era contra a miséria e a opressão do povo. Os fugitivos foram novamente escravizados e Cosme Bento das Chagas foi enforcado 2 anos após o fim do conflito. Então, para mostrar, né, para os balaiados que o governo ainda tinha esse comando, eles enforcavam, né, esses líderes para mostrar quem tinha mais poder, certo? Teve, então, no final aí, o golpe da maioridade, que é na página 31 de vocês. O que ocorreu aí? Gente, essas revoltas só foi para mostrar que a população brasileira estava revoltada, que não tinha ninguém comandando o país, porque eles vieram para o país, exploraram, se tornou o país independente de Portugal, né? Colocou uma pessoa para comandar o país, né? Dentro dessa pessoa comandar o país, teve diversas classificações, né? Principalmente da administração, né? Ocorreu o governo geral, fez a Câmara, fez o Banco do Brasil, então modificou o país todinho. Com essa modificação, mesmo com as revoltas que a população tinha contra o governo real, principalmente impondo os impostos, ele estava começando a acostumar com a ideia de que tinha alguém comandando esse país, né? Então, o quê? Aconteceu várias revoltas, as pessoas queriam, né, Dom Pedro II no poder, porque Dom Pedro I deixou o país sem pensar em ninguém, né? Deixou o país aqui um pouco com a crise econômica, com o processo ali do o Brasil não estava muito mais evoluindo, então por isso que começou a implantar então a cana-de-açúcar, incluindo depois, mais tarde, a plantação do café. Então estava uma bagunça o Brasil. Então eles pensou, gente, tem que ter uma pessoa para comandar aí. Apesar que Pedro de Alcântara tinha 5 anos, ele já estava pensando que quando tivesse 18 anos. Vamos esperar o Pedro tornar maior com 18 anos para comandar esse país. E o que será de nós durante essas regências? O que será de nós, a população, classe baixa, essa regência? Logo que é uma constituição, já com o comando do Dom Pedro I, né, o poder moderador, logo a mais já queria retirar essa constituição e impor outros novos projetos nessa constituição. Retirar a escravidão, pôr a escravidão. Retirar o comércio, pôr o comércio. Então, estava uma bagunça. Então, eles tinham que ter alguém para liderar o país aí. Então, teve essa antecipação de Dom Pedro II aí no poder. Então, a antecipação, né, da maioridade de Pedro de Alcântara foi em 1840, quando ele tinha 14 anos. Ou seja, vamos dar um golpe aí, um golpe da maioridade. Não vamos esperar Pedro de Alcântara ter 18 anos para impor o Brasil aí. Quando ele tiver 14 anos, ele vai se tornar rei. Ele vai sentar no trono português e vai comandar esse Brasil aqui todo. E esse Brasil está uma bagunça com ele com 5 anos. Imagina esperar até o 18. Então, teve um golpe, né? Senadores, os governadores, entrou no bom senso e modificou essa lei que impunha de Alcântara com 18 anos para 14 anos para comandar o Brasil. O clube da maioridade tinha o objetivo para alteração da Constituição, autorizando a coroação do imperador antes da idade prevista, que era aos 18 anos. Em junho, a decisão foi aprovada pela Assembleia Geral, permitindo a posse do novo imperador antes dele ainda completar 15 anos. Assim começa o segundo reinado do Brasil. Ou seja, com 14 anos, já Alcântara se tornou, né, líder aí ao trono português. Aqui, então, está uma fotinha dele, aos 14 anos,
Aqui a fotinha dele aos 14 anos. Era muito novo. Era muito novo a comandar o Brasil. Imagina, um menino de 14 anos comandando o país todo. Ele tinha a responsabilidade todas na mão aí, né? E com isso, ele teve que casar novo também, né? Ele tinha que ter uma rainha ali junto com ele. Então já aí começou um processo aí que ele não queria, né? Casar com 14, imagina. Principalmente da característica dele, né? Porque ele era uma criança, ele era um adolescente, ele não tinha essas tarefas todas na mão. Então, de adolescente, de criança, ele já tinha que passar automaticamente por um homem comandar o país, um rei, um imperador, né? Então, ele tinha essa carga todinha no ombro dele, né? Deixado pelo pai, né? O pai dele deixou ele aqui, então, comandando o país todo. Esse aqui, ele com 14 anos, esse aqui, ele já na fase mais adulta, né? Mais barbudo, mais, né? Assim, a forma dele já que já estava casado, estava bonitinho, e já sabia realmente comandar o país. Certo, pessoal? Alguém aí tem dúvida? Funciona. Guilherme e Davi, liga a câmera aí. Tirar foto. David, abaixa só um pouquinho a câmera. Davi, parece só um pouquinho também. Prontinho. Gente, vou dar um intervalinho, tá? Vou colocar lá no grupo do WhatsApp um intervalinho. E agora a gente volta no terceiro link, tá?